papel do magnésio na tolerância de plantas de soja é restrição hídrica. Aluna Jennifer Yara Nunes Batista, professor orientador Rafael de Souza Miranda. A soja é uma cultura cultivada no Brasil, sendo de espécie em diferentes regiões, tendo exigências edafoclimáticas complexas, sendo uma das principais culturas da região Mato Piba. É uma espécie anual de ciclo rápido, que pode ser afetada por condições adversas do meio ambiente, como o estresse salino, estresse hídrico e temperaturas elevadas. Na região do Mato Piba, o problema recorrente é o veranico, condições de déficit hídrico que impõem a diversidade às plantas. Uma vez que essa condição é estressante, qual seria a estratégia para aumentar a tolerância das plantas? Tendo como diversas estratégias, como o estudo da engenharia genética, estudos de melhoramento genético ou estratégias de cultivo para aumentar a tolerância com a suplementação de magnésio. Os objetivos é investigar o papel da adubação de magnésio na ativação dos mecanismos fisiológicos e bioquímicos que medem a tolerância de plantas de soja ao estresse hídrico. O experimento foi conduzido na área experimental da UFPI, CPCE, em Bom Jesus do Piauí, empregando 3 níveis de estresse: controle, estresse moderado e estresse severo, 2 doses de magnésio de 1,3 e 1,7 centimol e 2 genótipos de soja, M8808 e PRO e TMG 1180. Resultados. Com uma análise de dados, podemos observar que os dados de massa fresca e seca da parte aérea. Nesse gráfico, o grupo 1 de colunas, sendo o controle, o segundo estresse moderado e o terceiro estresse severo. Dentro de cada grupo, temos o M88 e o TMG. As colunas verdes e vermelhas se referem aos dados das plantas na condição de magnésio adequada, enquanto as colunas eixuradas corresponde ao tratamento de suplementação, a comparação entre a dose recomendada e a suplementação representada pelos asteriscos, enquanto as letras maiúsculas separam os níveis de cada tratamento de adubação. As letras minúsculas comparam o genótipo no mesmo nível de estresse e na mesma dose de magnésio. De modo geral, o estresse hídrico reduziu a massa seca e fresca da parte aérea em todos os genótipos. No entanto, a suplementação de magnésio aumentou esse crescimento das plantas, tanto para o estresse moderado dos genótipos, como também para o estresse severo. Esse aumento inclui basicamente as plantas do genótipo M8808, enquanto que para o estresse severo, essa tolerância foi reduzida. Como a tolerância relativa ao estresse hídrico foi aumentado com a adubação de magnésio, principalmente no genótipo M8808. O teor relativo de água tendeu a ser aumentado em função do estresse, enquanto os danos de membrana foi reduzido, permanecendo inalterados. Os pigmentos fotossintéticos, de maneira geral, foi reduzido pelo estresse hídrico. No entanto, o genótipo M88 apresentou maiores acúmulos, com uma dose mais alta de magnésio. Da mesma forma, isso aconteceu para a clorofila total e para os carotenoides, observando apenas que o genótipo TMG apresenta um leve aumento no tratamento severo, com a suplementação de magnésio. Os carboidratos solúveis nas folhas basicamente não foram alterados, assim como na raiz. Alterações pela suplementação foram basicamente nas raízes, onde não houve redução do genótipo TMG com a suplementação de magnésio. No estresse severo, os aminoácidos apresentaram a tendência de aumento com o estresse, mas os efeitos da suplementação foram evidenciados apenas no estresse moderado das raízes, com aumento de ambos os genótipos. Conclusões. A suplementação com magnésio aumenta a tolerância de plantas de soja do genótipo M88 ao déficit hídrico, tanto moderado quanto severo.
O melhor desempenho das plantas em 8808 sob seca severa, estimulado pela suplementação de magnésio, foi associado ao aumento no acúmulo de pigmentos fotossintéticos e de aminoácidos nos tecidos radiculares, que combinaram para a manutenção dos teores de carboidratos nas folhas, resultando na maior produção de biomassa sob déficit hídrico. Então, significa dizer que a suplementação com magnésio emerge como uma estratégia promissora para aumentar a tolerância de plantas ao estresse hídrico. Muito obrigada.